A pergunta me chegou: posso ser luterano e optar por não acreditar na Trindade? Posso ser unitarista? A resposta é não. Eu vou ler a resposta de uma forma um pouquinho mais delongada, mas antes eu queria só conversar um pouquinho sobre a pergunta também. Unitarista, não sei se a pessoa usou o termo é, com muita precisão, se ela escolheu o termo com toda a consciência, né? Existe uma diferença que geralmente se faz entre unicista e unitarista. O unicista seria aquele que a gente pode chamar também de modalista. É o que crê que há um só Deus, nós também cremos que há um só Deus. Mas ele crê que há um só Deus e que esse um só Deus se manifestou de formas diferentes, ora como Pai, ora como Filho e em seguida como Espírito Santo. Esse é o unicismo. É, é tranquilo, me parece, mostrar que o unicismo não se sustenta. Até uma criança faz isso recorrendo à cena do batismo de Jesus, por exemplo, recorrendo à bênção epistolar lá do apóstolo Paulo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Se isso está escrito assim, se a fórmula batismal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Vai mostrando para a gente que essa tentativa de conciliar as afirmações bíblicas, ela não se sustenta, ela é muito mais frágil e muito mais precária do que outras tantas que há por aí, e principalmente ela não alcança ser verdadeira como é a doutrina da Trindade. Que, aliás, a doutrina da Trindade, muitos que a combatem gostam de dizer assim, mas a Trindade não é afirmada nas Escrituras, o termo nem está lá. É bom lembrar que o termo unicismo, o termo unitarismo, nada disso está lá também. Né? São termos que surgem depois, porque são tentativas de apresentar de forma organizada aquilo que está contado nas Escrituras. Isso é a Trindade também, a doutrina da Trindade. Né? A questão é, né, a pessoa está querendo optar por não acreditar na Trindade porque quer acreditar noutra apresentação, noutra organização do que está nas Escrituras, que é o unitarismo, no caso. O unitarismo afirma que há um só Deus e que esse um só Deus é só Deus Pai. E Deus Filho, então, né, o Jesus Cristo, não é exatamente Deus. A primeira tentativa que nós podemos fazer de mostrar que isso não está correto e que para nós é muito suficiente é lembrar do prólogo do Evangelho segundo João, onde está uma claríssima afirmação da divindade de Cristo. No princípio era o Verbo era Deus. Lá no versículo 14 vai dizer o Verbo se fez carne. Ou seja, esse que se fez carne, obviamente Deus Filho em Jesus Cristo, ele é chamado de Deus. Os unitaristas, por exemplo, as testemunhas de Jeová, vão dizer: mas o termo Deus não é usado só para Deus mesmo nas Escrituras. Né? E seria esse um caso. Ele é um ser poderoso e tudo mais, mas não é o Deus verdadeiro, porque esse é só o Pai, e eles atribuem o nome Jeová, né, mal pronunciado, somente ao Pai. Esse é o unitarismo. A gente precisaria então conversar um pouco mais e perceber que, além de ser chamado de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro que esteve morto, mas que vive para todo sempre, recebe adoração juntamente com o Pai. Não há aqui uma diferença nesse sentido. É um só Deus. Por isso nós vamos dizer, é um só Deus, mas três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É isso que a igreja ensina, é isso que entre nós luteranos se ensina. Precisa ser assim. Então a resposta é não. Não dá para ser luterano e querer se aventurar. Eu até me preocupo com essa vontade de se aventurar.
bastante. Se é uma pessoa, não conheço quem fez a pergunta, foi feita há 2 dias. Se é uma pessoa que viveu e cresceu como testemunha de Jeová, eu posso até entender que a doutrinação foi muito forte, isso ficou arraigado, é difícil abrir os olhos, perceber o erro que há nisso e em tudo mais, né? Se é uma pessoa que era de uma igreja evangélica e que se convenceu disso, porque assistiu um debate no rádio, no YouTube, porque leu um blog, um livreto, qualquer coisa, eu acho mais triste ainda e preocupante, porque me parece que falta, num caso assim, uma calma, prudência e certa humildade. Às vezes a pessoa tem um curso superior ou tem o ensino médio ali, leu uns 5, 10 livros de teologia, assistiu um debate, leu as escrituras de forma precária e defino, não quero acreditar na Trindade mais, porque meu raciocínio me leva a não confiar e geralmente isso vem acompanhado de uma teoria da conspiração. A Trindade foi inventada por algum motivo perverso. É muito triste e preocupante isso. O convite é, não, calma, caminha com a igreja, crê com a igreja isso que está muito bem apresentado e que condiz com o que está apresentado para nós, revelado nas Escrituras Sagradas. Eu respondo então que não, e para deixar isso muito claro, eu leio o artigo número 1 da Confissão de Augsburgo. Nem é o número 2, 3, 4, é o número 1. Por quê? Porque disso depende tudo que segue. Esse é um fundamento muito importante para nós e para toda a igreja cristã. Artigo 1 da Confissão de Augsburgo de Deus. As igrejas ensinam entre nós com magno consenso que o decreto do Concílio de Nicéia sobre a unidade da essência divina e sobre as três pessoas é verdadeiro e deve ser crido sem qualquer dúvida. A saber, que há uma só essência divina, a qual é chamada Deus e é Deus, eterno, incorpóreo, impartível, de incomensurável poder, sabedoria, bondade, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E contudo há três pessoas da mesma essência e poder e coeternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que segue aqui é uma breve explanação sobre o termo pessoa e uma crítica uma condenação das heresias. E várias são mencionadas, inclusive os arianos, obviamente, os eunomianos, maometanos, valentinianos, e por aí vai. Se você bem perceber, as reformas do século XVI, que são diferentes, a reforma que aconteceu em Wittenberg é diferente da reforma que aconteceu na Inglaterra, que aconteceu na Suíça, mas todas as reformas que valorizaram as escrituras, que procuraram recuperar o valor das escrituras, nenhum desses movimentos de reforma se dispôs a desprezar a doutrina da Trindade. Por quê? Porque valorizando as Escrituras e lendo as Escrituras de uma forma sensata, ninguém vai querer se desfazer da doutrina da Trindade para substituí-la por algo extremamente precário, capenga e aventureiro. Não aconteceu. E não veja, por uma questão de uma conspiração, de um desejo de fazer o mal, nem nada disso. Inclusive, percebe-se, são pessoas que estão em movimentos diferentes, embora pudesse haver e houvesse alguma pequena convergência e alguma comunicação, são pessoas que estão num momento de decisão, estão caminhando ali em diferentes lugares, com diferentes pessoas acompanhando também, com diferentes diálogos, e mesmo assim, nisso, todos convergem, ninguém se aventura, porque não faz sentido. Não fazia sentido para eles e não faz sentido para você também. Não dá para ser luterano e não crer na Trindade. Não quer dizer que você vai entender cabalmente todos os pormenores, compreender a divindade de forma exaustiva e plena. Não é isso. Mas simplesmente
Creia, leia as Escrituras de uma forma sensata, calma e tranquila. Não jogue fora a experiência de outros que trilharam esse caminho antes de nós. Né? Considere com atenção e não seja uma pessoa precipitada, né? Dizendo que não crê porque pareceu, por por um acesso superficial a essa discussão, pareceu que é melhor optar por outra coisa, como se fosse um restaurante de buffet. Né? Eu vou escolher isso aqui e isso ali. No caso da igreja luterana, isso não vai funcionar. Né? Não vai. E eu acho que no caso de nenhuma igreja realmente séria e comprometida com a palavra, isso vai funcionar. Bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.